7 animais que lutaram em conflitos humanos. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre 7 animais que foram utilizados em guerras. Desde o início dos tempos, os animais estão ligados à espécie humana na formação da civilização. Cães guardam nossas casas, burros e camelos carregam nossas mercadorias, gatos protegem nossos estoques de grãos de pragas, cavalos nos transportam para todos os lugares e pássaros transmitem nossas mensagens. Mas, onde a civilização progrediu, também experimentou o ciclo destrutivo da guerra. Naturalmente, os animais nos acompanharam até lá como animais de guerra, realizando feitos tristes e heróicos. Enquanto os livros de histórias se concentram no custo humano, as histórias de nossos companheiros animais e sua lealdade muitas vezes são negligenciadas. Aqui estão alguns exemplos de animais de guerra indo além do que a natureza pretendia para eles. Primeiro, o animal de guerra mais notável, cavalos. Embora os cavalos tenham desaparecido da guerra moderna, sua história como animais de guerra remonta à Eurásia há pelo menos 5.000 anos. Por milhares de anos, os exércitos dependiam de cavalos como montarias de combate, bem como animais de tração. Em algumas culturas, eles formaram a base de toda a doutrina militar. Enquanto a infantaria era capaz de manter posições, a cavalaria era rápida e móvel, dando ao exército um poder ofensivo extremamente eficaz. Por centenas de anos, nada foi mais inspirador e poderoso do que uma carga de cavalaria. Treinar cavalos como montarias de guerra não era uma tarefa fácil. Os cavalos são animais naturalmente ariscos, e treiná-los era caro, assim como sua manutenção. Durante a Idade Média na Europa, apenas as elites ricas podiam se dar ao luxo de poder lutar a cavalo. À medida que os canhões se tornaram mais eficientes, a eficácia da cavalaria diminuiu e os cavalos foram relegados a animais de tração, principalmente transportando peças de artilharia, até que a mecanização eventualmente tornasse sua presença completamente obsoleta. No entanto, o papel dos cavalos na guerra viverá na memória da humanidade como uma das relações mais longas e duradouras que o homem teve com os animais. Segundo, pombos. Um candidato improvável para animais de guerra, os pombos-correios têm sido usados para entregar mensagens desde 3.000 anos antes de Cristo no Egito. Naturalmente, essa capacidade de transmitir mensagens andavam de mãos dadas com a capacidade de transmitir comunicações de e para o campo de batalha. Durante a Primeira Guerra Mundial, os pombo-correio foram usados extensivamente, com milhares sendo empregados para entregar mensagens vitais de e para o fronte. Alguns pombos foram até premiados com medalhas por seus serviços. Um desses pombos, Tir-Ami, foi premiado com a Croix de Guerra por entregar 12 mensagens durante a Batalha de Verdun em 1918. Ele entregou sua mensagem final apesar de sofrer um ferimento de bala. Esta mensagem salvou a vida de 194 militares americanos. Na Segunda Guerra Mundial, o número de pombos usados foi ainda maior. O Reino Unido, sozinho, usou mais de 250.000 pombos. 32 pombos foram premiados com a medalha Dickin, a maior honra de bravura do Reino Unido, de poder ser concedida a animais por seus serviços. Terceiro, elefantes. Indiscutivelmente o animal de guerra mais espetacular a ser pressionado para o serviço militar é o elefante. Eles alcançaram status lendários nas histórias contadas pelos romanos sobre como eram usadas no norte da África.
Enquanto sua glória é consignada à era antiga do Ocidente, no subcontinente asiático, os elefantes foram usados em batalhas até o século XIX. Talvez a história mais famosa dos elefantes de guerra seja atribuída aos eventos da Segunda Guerra Púnica. Apesar das histórias populares sobre os elefantes de animal atravessando os Alpes, a verdade é que apenas um elefante sobreviveu à travessia. Após o sucesso de Roma em expulsar Aníbal da Itália e a subsequente perseguição a Cartago, Aníbal fez sua resistência final nas planícies de Zama, a oeste de Cartago. Os cartagineses enviaram 80 elefantes contra os romanos, mas o general romano Cipião Africano passou grande parte de sua carreira planejando esse exato momento. Ele ordenou suas legiões em colunas e as fez gritar e bater em seus potes de comida. Os som altos assustaram tanto esses animais de guerra que seus cavaleiros perderam o controle. Alguns dos elefantes foram canalizados para as lacunas entre as colunas romanas e facilmente despachados, enquanto muitos outros elefantes viraram 180 graus e fugiram, pisoteando os soldados cartagineses em seu rastro. As legiões romanas também usaram elefantes em suas próprias campanhas, principalmente na Grécia e na Espanha. Afirma-se até que os elefantes foram usados durante a primeira invasão da Grã-Bretanha. No subcontinente asiático, os elefantes foram usados em guerras mais de 1000 anos antes desses eventos e foram usados muito depois da queda de Roma e do fim da história clássica na Europa. No final do século XVI, Babur, que governou o Império Mughal, tinha 112 mil elefantes em cativeiro, com 12 mil em serviço militar ativo. À medida que a pólvora e as invenções subsequentes se tornaram mais difundidas, o uso de elefantes como animais de guerra começou a diminuir drasticamente. Embora pudessem resistir a uma saraivada de tiros de mosquete, os canhões eram uma história completamente diferente e os elefantes eram gigantes alvos tentadores. Como tal, os deveres dos elefantes foram eventualmente confinados ao transporte. Quarto, cães. De todos os animais, os cães estão ao lado dos humanos há mais tempo. Eles nos protegeram de predadores, nos ajudaram a caçar, protegeram nosso gado e serviram como companheiros leais por muitos milhares de anos. Não é surpresa, portanto, que eles também tenham sido empregados como servos em nossos empreendimentos mais sombrios e violentos. Como animais de combate, a primeira evidência vem de 600 a.C., quando os lídios os usaram para quebrar as linhas dos cimérios. Os romanos empregavam grandes mastins para atacar seus inimigos. Esses cães usavam grandes coleiras pontiagudas e às vezes até recebiam armadura de cota de malha para usar. Na Inglaterra medieval, os cães eram um método popular de interromper a cavalaria, já que os cavalos são naturalmente assustados pelos cães. Os conquistadores espanhóis também os usaram contra a população nativa das Américas. Segundo a lenda, Alexandre o Grande tinha um cachorro chamado Peritas, que salvou a vida de Alexandre atacando um elefante durante a Batalha de Gaugamela. Claro, os cães não eram usados apenas como animais de luta. Houve muitos outros papéis que os cães desempenharam ao longo da história como animais de guerra. Na era moderna, eles foram usados como batedores, sentinelas e cães de detecção para farejar minas. Seu uso como cães misericordiosos no corpo médico ajudou a salvar inúmeras vidas. Talvez o desenvolvimento mais moderno para cães seja o papel da terapia. Os efeitos da guerra perduraram por muito tempo após o término da atividade física, e os cães prestaram serviços inestimáveis para confortar aqueles que continuaram a viver com o trauma da guerra.
Quinto, camelos. Ao lado de suas contrapartes equinas, os camelos têm sido usados como animais de guerra no Oriente Médio por milênios. A primeira menção de camelos sendo usados na guerra é a da Batalha de Karga, em 853 a.C., quando, segundo fontes, 1000 camelos foram usados pelas forças neo-assírias. Em 547 a.C., na Batalha de Timbra, Ciro o Grande da Pérsia usou camelos contra os lídios. O historiador grego Heródoto observou que o cheiro dos camelos desorientava os cavalos lídios. No século V a.C., Xerxes também usou a cavalaria de camelos durante a invasão persa da Grécia, e os romanos empregaram cavaleiros de camelo ao longo de suas fronteiras orientais. O uso de camelo como montaria de guerra ao longo da era medieval permaneceu extremamente difundido desde os tempos pré-islâmicos, passando pelas conquistas muçulmanas e até a Era Moderna. De 1798 a 1801, Napoleão empregou um corpo de camelo durante as campanhas francesas no Egito e na Síria. Mais tarde, durante a Era Colonial, potências coloniais como Grã-Bretanha, Itália, Alemanha, França e Espanha empregaram cavaleiros de camelo para patrulhar seus desertos e fornecer policiamento nessas áreas. Atualmente, os exércitos modernos e as forças policiais ainda usam camelos como animais de guerra para patrulhar áreas desérticas. Sexto, abelhas. Embora as abelhas sejam impossíveis de treinar, elas foram usadas na guerra por suas capacidades ofensivas. Eles eram conhecidos por terem sido usados pelos gregos e romanos, especialmente durante os cercos. Em 72 a.C., os defensores gregos de Temícera frustraram seus sitiantes romanos enviando abelhas para os túneis que os romanos haviam cavado sob as muralhas da cidade. Em 69 a.C., os romanos novamente se viram no fim do comércio de abelhas, quando os heptacometes, defendendo Trebizonda, na Turquia moderna, colocaram colmeias cheias de mel envenenado ao longo da rota de marcha romana. Embora não mortal, os romanos doentes sucumbiram a ataques de náuseas e foram facilmente derrotados. Durante a Primeira Guerra Mundial, tropas alemãs e britânicas em Tanga, na África Oriental Alemã, foram vítimas de enxames de abelhas furiosas. A propaganda britânica declarou que os ataques das abelhas foram obras dos alemães, que instalaram arames perto das colmeias. Embora a verdade nunca possa ser verificada, a possibilidade é plausível, especialmente quando se considera que os Vietcongues também usaram abelhas contra as forças americanas. Eles ficavam à espreita de uma patrulha americana e depois soltavam fogos de artifícios perto de uma colmeia para agitar as abelhas que atacavam o alvo mais próximo, os soldados americanos. Sétimo, golfinhos. A Guerra Fria viu a introdução de golfinhos nas forças armadas dos Estados Unidos e da União Soviética. Embora baleias beluga, focas, leões marinhos e outros animais marinhos tenham sido e ainda sejam usados, o foco principal dos programas navais tem sido os golfinhos nariz de garrafa. Os golfinhos provaram seu valor na detecção e eliminação de minas, além de desempenhar um papel importante na proteção de navios. Com um sonar acoplado, eles patrulharam áreas ao redor de navios e marcam nadadores inimigos tentando atos de sabotagem. Embora seja improvável e misericordioso que os golfinhos vejam o combate real, seu uso como animais de guerra é indiscutível e sua contribuição para as forças armadas é altamente valorizada pelas marinhas em que são empregadas. O futuro dos animais de guerra. Além dos animais mencionados no vídeo,
Uma infinidade de criaturas foram empregadas como mascotes para unidades militares. Alguns deles até alcançaram patentes em seus respectivos militares. Ursos, pinguins, gatos, macacos e uma série de outros animais estiveram envolvidos com militares em todo o mundo. A guerra humana evoluiu ao longo dos milênios, e ao fazê-lo, os métodos pelos quais ela é travada mudaram. As qualidades e as habilidades únicas de nossos irmãos animais sempre foram procuradas e continuarão a ser procuradas. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já tinha ouvido falar que foram usados animais em guerras? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.